Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Caríssimos senhoras, senhores, jovens, muito obrigado, sejam muito bem-vindos ao Domingo da Seichonoye. Meu nome é Eurico Fleury, estou preletor em grau master da Seichonoye. É uma grande honra e um prazer imensurável estar adentrando os seus lares para juntos estudarmos um pouco mais sobre este ensinamento magnífico que é o ensinamento da Seichonoye. O tema de hoje é Aprofunde-se em si mesmo. E o nosso livro-texto é justamente Amemos Intensamente, de autoria do nosso sagrado mestre, professor Seicho Taniguchi. É sensacional fazer parte desse ensinamento, porque é um ensinamento em que nos permite descobrir e nos aprofundar na conscientização que nós somos a própria vida de Deus. Ou seja, somos verdadeiros filhos de Deus. Não somente nós que participamos da Seichonoye, mas todas as pessoas trazem em sua essência a vida de Deus. Todos são filhos de Deus. Por isso que Cristo, há 2000 anos, quando nos ensinou a orar, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, onde diz, Pai Nosso, né, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso, Pai de todos nós, portanto, todos somos verdadeiramente filhos de Deus. Se conscientizar e se aprofundar nessa conscientização é extremamente libertador, porque a partir daí o mundo se descortina diante de nós, um novo mundo se descortina. Um mundo de possibilidades, um mundo no qual nós passamos a manifestar, a exteriorizar a potencialidade infinita que sempre existiu no interior de cada um de nós. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Somos a própria vida de Deus. E esses atributos já estão aqui e agora em nosso interior. Ou seja, o paraíso está dentro, tal qual aprendemos com Cristo. O paraíso existe no interior
de cada um de nós. E esta é uma conscientização extremamente importante, porque no mundo em que nós nos deparamos com uma série de adversidades, estar conscientizado de que a sua essência, a minha essência, ou seja, a nossa essência é vida de Deus. Portanto, os nossos objetivos ideais são objetivos ideais desta vida de Deus que habita o nosso interior e, ao mesmo tempo, permeia todo o universo. A partir desse princípio, nós começamos a entender que não há motivos para nos preocuparmos, para temermos o futuro. E dentro desse contexto, aqui neste livro, Amemos Intensamente, no capítulo 19 dele, diz o seguinte: para o homem, não há nada mais poderoso do que o estado mental de completa ausência de temor. Quando o homem consegue eliminar o temor, ele atinge a extrema felicidade. Ele passa a compreender que as coisas que acontecem em sua vida, ou mesmo as adversidades que se apresentam diante dele, diante dela, diante da vida de cada um de nós, são oportunidades para manifestarmos essa capacidade, essa potencialidade infinita de filhos de Deus. E é justamente essa conscientização um grande divisor de águas. E ainda aqui neste livro, no nosso livro-texto deste domingo, da Seichonoye, ele continua dizendo: acredito que os leitores conheçam o trecho da Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, onde está escrito, né? A Sutra Sagrada, na Contínua Chuva de Néctar da Verdade, ele tira um trecho dela, onde diz o seguinte: não se conta que outrora, quando Bonzo Takuan entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor, ele se tornou manso como um bichano? Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus, e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Não havendo temor, o homem será invencível e poderá ser um verdadeiro vencedor. Aqui na sequência, no livro é dito. Então, quando nós passamos a viver o nosso cotidiano, acreditando que podemos realizar aquilo que almejamos, acreditando que não existe ali algo à espreita para nos prejudicar, porque não é um privilégio nosso ser filho de Deus. Ser filho de Deus é uma característica inerente a todas as pessoas. Todas as pessoas trazem essa mesma essência, essa mesma vida de Deus em seu interior. Portanto, eu e o outro somos uma só vida. Atingir essa conscientização é entender que não existe nada para me prejudicar, mas sim, através da mudança da minha postura mental, que até então acreditava que o outro estava ali pronto para me prejudicar ou para puxar o meu tapete, como é dito na linguagem popular. Mas não existe esse vilão ou essa vilã que está nesta condição. E aí eu mudo a minha postura mental. Ao mudar a minha postura mental, eu mudo a minha atmosfera. E tem uma das leis mentais que nós aprendemos na Seichonoye: semelhantes se atraem e dissemelhantes se repelem. Portanto, a partir do momento que ocorre essa mudança na minha atmosfera, eu passo a atrair pessoas, situações semelhantes à atmosfera positiva, à atmosfera maravilhosa de Filho de Deus que eu estou emanando. Tem uma passagem bíblica onde diz: seja-te feito conforme crestes, ou seja-te feito conforme tua fé. Na Seichonoye, nós costumamos dizer:
tudo que eu reconheço passa a existir. Então, se eu acredito que existem tais pessoas dispostas a me prejudicar, eu vou atrair situações e pessoas e adversidades condizentes à minha crença, à minha convicção. Portanto, a palavra, ela tem força criadora. Através da palavra, do que eu penso, do que eu falo, do que eu expresso em minha fisionomia, em minhas atitudes, eu vou atrair para junto de mim situações condizentes com essa postura mental. Porque esse plano que nós chamamos na Seichonoye de mundo fenomênico, que representa a projeção da minha mente, quando eu me atento ao que eu penso, falo e expresso e procuro justamente criar hábitos positivos, porque a partir do momento que eu me habituo a pensar, falar de determinada forma, eu passo a exercer isto de uma forma automática. Então, há pessoas que elas reclamam o tempo todo e elas já nem percebem mais que elas reclamam o tempo todo. Porque ela criou o hábito de reclamar. E há pessoas que, exatamente o oposto, começam a se trabalhar mudando tal hábito, ao invés de falar sobre coisas negativas, começam a falar sobre coisas positivas. E aí a vida as coisas vão se ajustando naturalmente. É muito interessante. É um pensamento natural que passa a acontecer porque ela se habituou desta forma, mas mesmo que esse hábito seja algo não condizente, algo negativo, porque ninguém quer coisas negativas, mas dependendo da postura mental, ela pode estar indo numa direção maravilhosa ou não. E ainda aqui nesse nosso livro, diz o seguinte: o temor é a fonte de todos os males. Eliminando o temor, pode-se alcançar o verdadeiro e grandioso estado espiritual. Eu vou citar um exemplo que eu acredito que todos já viram acontecer em algum momento em suas vidas, né? Não diretamente na sua vida, mas ao seu redor. Por exemplo, numa empresa que está vivenciando um momento onde haverá cortes. Então existe aquela costumeira rádio, né, onde as informações correm pelos corredores das empresas, onde a pessoa fala, puxa, vai ter corte. Começa aquele burburinho. E aí, naquele momento, alguém pode pensar e já se visualizar naquela lista que ainda nem está efetivamente formada. Então, aí a pessoa, ela no caso, ela cria na mente dela uma situação de que, puxa vida, então eu vou ser demitido. Ela se coloca na lista. E o nome dela não está na lista. Mas apenas por ter ouvido um boato ou mesmo uma situação que aquela empresa vai demitir. E aí essa situação, seja-te feito conforme creste, tudo o que eu reconheço passa a existir. Aquela condição de temor, ela acaba atraindo para si aquela situação. Todos nós já vivenciamos ou tivemos casos de pessoas, conhecemos casos dessa natureza e outras naturezas. Uma pessoa espirra no escritório e o outro já pensa, vou ficar gripado. E aí ela fica gripada também, porque ela está reconhecendo que ficará gripada. Então nós precisamos estar atentos ao estado da nossa mente e serenar a nossa mente. Muitas coisas que estão acontecendo conosco, nós criamos em nossa mente antes que elas efetivamente se manifestassem.
isso que corresponde orar e vigiar, é estar atento e conduzir, estar atento no sentido de conduzir a mente dentro de uma postura mental positiva, acreditando em nossa essência verdadeira de filho de Deus. Então isso é extremamente importante. A Seichonoye é prática, amigos. E quanto mais nós a colocamos em prática, mais nós percebemos os benefícios em nossa vida. Todos nós estamos neste plano para sermos felizes, para darmos certo em tudo aquilo que nós nos propusermos a realizar. Mas o que vai permitir com que as coisas se encaminhem na direção almejada ou não, é se nós nos sabotarmos ou não. Ou seja, quando eu mantenho uma postura mental intensa no aspecto positivo, vivendo agora intensamente e o mais positivamente possível, com a mente alegre, grata, esse é um outro aspecto extremamente importante. Manifestar gratidão. Rejubila-te de alegria pelo agora que vives, assim diz na Sutra Sagrada, contínua chuva de néctar da verdade. Ou seja, manifeste gratidão. Nós acordamos hoje, isso não é motivo de muita gratidão? E quando passamos a manifestar sentimento de gratidão pelas coisas que até então considerávamos corriqueiras, porque ter a oportunidade de estar hoje vivo com a família que nós temos e agradecer a essa família, agradecer ao nosso lar, agradecer as coisas que nos cercam, desde as menores às maiores, isso altera de tal maneira a nossa atmosfera numa condição de nos manter em sintonia com Deus. Se vínhamos tendo uma postura inadequada, passamos a ter essa postura. E é esta sintonia com Deus que vai virar, né, a chave, que vai mudar completamente a direção da nossa vida. Mas precisamos praticar. E aí a prática é justamente uma tomada de decisão. Precisamos decidir viver o ensinamento em nosso cotidiano. E voltando aqui ao livro, diz o seguinte: Por que a existência do temor causa doença? A doença é um estado em que a força vital do homem não está agindo plenamente. E o temor faz com que essa força se atrofie. Temos alguns exemplos na própria natureza. Nós sabemos que um sapo, por exemplo, é muito mais rápido do que uma cobra. Mas o que acontece com o sapo ao ver a cobra? Porque a cobra, mesmo o sapo tendo visto a cobra e detectado ali o perigo, e sendo ele mais rápido do que a cobra, por que a cobra consegue se aproximar e realmente, né, capturar o sapo? Porque o temor que ele passa a sentir ao ver a cobra faz com que toda a sua musculatura se paralise. Então, trazendo para a nossa vida, muitas vezes, diante de uma adversidade, as pessoas ficam paralisadas diante daquela dificuldade. Elas passam a acreditar que aquela dificuldade é superior à possibilidade dela de transpor aquele obstáculo. E como ela acredita nisso, isso se projeta em sua vida. Então ela não consegue, de fato, transpor o obstáculo. Do mesmo modo que o sapo se paralisou diante da cobra e por isso foi capturado por ela, se o sapo começasse a saltar na direção oposta à cobra, ela jamais o alcançaria. Do mesmo modo, na proporção em que a pessoa se conscientiza da sua natureza divina de filho de Deus, ela consegue superar qualquer que seja a adversidade.
Na Seichonoye nós aprendemos que as adversidades, os problemas, as situações consideradas difíceis, todas elas estão aí para fazer com que nós manifestemos uma potencialidade que muitas vezes desconhecíamos possuir. Então não está aí a adversidade, qualquer que seja, para nos prejudicar. É sim para nos lapidar, tal qual um diamante é lapidado em contato com seu esmeril, né? Através desse atrito, através desse processo de lapidação, o diamante passa a brilhar de forma cada vez maior e alcança o seu valor comercial extremamente elevado. O diamante, ao ser lapidado, ele não vira pó, ele não vira farelo, porque ele é diamante. Ele não é um tijolo que vai virar pó ao ser lapidado. Você, ao ser lapidado, eu, ao ser lapidado pelas várias adversidades às quais nos deparamos, estaremos, a partir dessa conscientização da nossa essência, manifestando uma capacidade cada vez maior, em todos os aspectos. E é justamente essa a nossa crença. E ainda aqui, neste livro, ele diz aqui, professor Seicho Taniguchi, se acreditarmos realmente na infinita força vital, imanente, e não nos atemorizarmos com o frio, nem com qualquer situação de dificuldade, mantendo a atitude natural, jamais adoeceremos, ou seja, venceremos qualquer que seja a respectiva adversidade. No livro Reconstruindo a Vida Humana, o sagrado mestre, professor Masaharu Taniguchi, ainda sobre esse assunto, sobre medo, sobre preocupação, olha o que ele fala a respeito do medo. Ele diz assim, neste mundo, ou seja, nesse plano em que nós vivemos, é absolutamente desnecessário o medo. O medo vem da falta de fé. O medo separa o homem de Deus e o leva a um mundo de preocupações diversas. Então, quando a pessoa está com medo, ela fica extremamente preocupada com aquela situação. E muitas vezes, amigo, ela não vê saída diante daquela adversidade. Pois saiba que, na verdade, o paraíso existe em nosso interior. Então, a saída, de fato, ela já existe. Nós precisamos serenar a nossa mente. Serenar a nossa mente acreditando que já está tudo bem. Acreditando na vitória infalível por sermos filhos de Deus. Não porque somos melhores do que o outro, mas sim porque somos verdadeiros filhos de Deus. E uma das formas que nós aprendemos na Seichonoye, para intensificar o nosso sentimento de unidade com Deus, é a prática da meditação Shinsokan. Então, nós temos aqui um livreto Shinsokan. E neste livreto Shinsokan, nós, ao praticarmos, no início não sabemos como praticar, então vamos seguir exatamente como está aqui. Quando menos esperarmos, já estaremos fazendo na ponta da língua todo o conteúdo do livreto Shinsokan. E através desta prática, vamos intensificar o nosso sentimento de unidade com Deus. Nesse exato momento, nós não estamos dando conta, mas as nossas células não param de se renovar. A nossa inspiração está funcionando perfeitamente. O nosso coração está bombeando sangue para todo o corpo. O nosso organismo está trabalhando perfeitamente. Quem está conduzindo tudo isso? É justamente essa vida de Deus. E quando nós acreditamos que é ela que nos conduz verdadeiramente e realmente paramos de nos preocupar, as coisas passam a acontecer. E ainda neste livro, Reconstruindo a Vida Humana, na página seguinte, ele diz aqui, o que é preciso, né, para eliminar o medo? Porque muitas vezes alguém pode perguntar, ok,
falou-se que é desnecessário o medo, mas eu estou com medo. Como que eu elimino esse medo que eu estou sentindo? Então ele diz: o que é preciso, em primeiro lugar, para dominar o medo, é conhecer a lei mental que diz ser projeção do nosso pensamento, tudo o que ocorre com o nosso corpo e o ambiente em que estamos. Então, tudo que ocorre comigo é projeção da minha mente. Então, se eu mudar a minha mente, a minha postura mental, o que vai ocorrer? Muda a projeção. E como que eu mudo a minha postura mental? Através da força da palavra, através de estar atento com o tipo de pensamento, com o tipo de palavras, ou seja, com o que eu falo, penso e expresso em minha fisionomia. Isso, na Bíblia, chama-se de verbo, e na Seitonei nós falamos poder da palavra. Através do verbo, através do poder da palavra, nós vamos formando o nosso destino. Então, quando eu entendo que o que eu estou vivendo hoje é fruto do que eu semeei no meu passado, e se eu olho para a minha vida hoje e percebo que existem coisas que eu desejo que melhore em vários aspectos, é libertador saber que para que ocorra tal melhora depende única e exclusivamente de mim, dessa minha mudança na postura mental. Então eu vou passar a ler livros que justamente me direcionam dentro desse contexto. Eu vou passar a falar palavras de convicção, como por exemplo, sou filho de Deus, próspero, perfeito, feliz e saudável. Só me acontecem coisas boas, somente coisas boas estão me acontecendo. Deus, muito obrigado. Eu repito, sou filho de Deus, próspero, perfeito, feliz e saudável. Só me acontecem coisas boas, somente coisas boas estão me acontecendo. Deus, muito obrigado. Eu começo a mentalizar coisas positivas, palavras positivas. Eu passo a visualizar para mim, para minha família, para as pessoas que me cercam, situações maravilhosas. Eu crio isso na minha mente. Eu visualizo essas coisas em minha mente. Qualquer coisa que você parar para pensar, antes de existir concretamente nesse plano em que nós estamos, nesse mundo fenomênico, mundo dos 5 sentidos, ele iniciou-se, em primeiro lugar, na mente de alguém. Um edifício, um automóvel, uma roupa, qualquer coisa. Começou inicialmente na mente de alguém. Esse alguém acreditou que era possível fazer, construir, reunir os recursos necessários. E cada uma das coisas que nós conhecemos dentro desse plano fenomênico, desse mundo em que nós vivemos, se concretizou a partir daí. Inicialmente na mente de alguém, de um filho ou filha de Deus. Então, construa em sua mente uma vida, um destino maravilhoso. Visualize você dentro desse contexto. Esse é o primeiro passo para que as coisas comecem a se encaminhar. Quando surge, a partir daí, dessa mudança que você está implementando em sua vida, utilizando o poder da palavra da forma correta, e surge uma ideia, acredite que essa ideia é a ideia dessa vida de Deus que se aloja em seu interior. E vá ao encontro dessa ideia. Ou seja, em outras palavras, coloque essa ideia em prática. Seja corajoso, corajosa para colocar em prática, para se mover em direção aos seus objetivos, aos seus ideais. Porque seus objetivos e ideais pertencem a esta vida de Deus. E quando agimos com decisão, e aí nós persistimos
naquele caminho para a realização com bastante coragem, a partir de um alicerce na conscientização de que a nossa existência é vida de Deus. Portanto, tudo já deu certo, porque no plano mental onde as coisas inicialmente acontecem, aquele objetivo já está concretizado lá. A manifestação dele aqui nesse plano é uma mera questão de tempo. E é aí que entra a persistência. Não podemos esmorecer diante da primeira adversidade rumo à concretização daquilo que nós almejamos. Muito pelo contrário, precisamos seguir, precisamos avançar, precisamos acreditar sim em nossa potencialidade infinita. E aí, para eliminar o medo, o primeiro ponto é entender que o que acontece nesse plano em que nós estamos é projeção da nossa mente, como é dito neste livro, Reconstruindo a Vida Humana. E o segundo, e em segundo lugar, é preciso acreditar que o ser humano não é uma existência carnal, mas sim a autorrealização de Deus, um ser espiritual, adamantino e indestrutível, que jamais será ferido por algo externo. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Uma vez que Deus não é um ser material, e se nós somos a imagem deles, nós somos igualmente seres espirituais. Intuitivamente, nós temos essa consciência. Porque ninguém fala que a pessoa é o próprio corpo. Nós dizemos, esse é meu corpo, minha cabeça, minhas orelhas, meu nariz, minhas mãos, meus braços, meu tronco, minhas pernas. Ou seja, existe algo que é, no caso, o proprietário, digamos assim, o dono desse corpo, né? E esse ser, que é o dono deste corpo, que é a imagem e semelhança de Deus, é a vida de Deus que está alojada em nosso interior e, ao mesmo tempo, permeando todo o universo. Nossa, que coisa maravilhosa! Que coisa boa! Descobrir isso é maravilhoso. Porque que bom que a nossa felicidade, a realização das coisas em nossas vidas, não depende da boa vontade de outra pessoa, mas sim depende única e exclusivamente de cada um de nós. Da nossa, da sua, da minha tomada de decisão para transformar de forma efetiva a minha vida. Puxa, como isso é libertador. Como é bom descobrir isso. Aqui neste outro livro que eu tenho como um dos livros que eu trago assim como livros de cabeceira, é A Verdade da Vida, volume 7. E aqui neste livro, dentro desse assunto que nós estamos falando de preocupações, o mestre Masaharu Taniguchi, ele diz assim, o fato é que as pessoas costumam se deixar dominar por preocupações das mais variadas circunstâncias, o que resulta em um enorme desperdício da preciosa energia humana. E aí ele prossegue dizendo, a angústia da maioria das pessoas é provocada pelo temor doentio do futuro. Mas esse temor que as pessoas acabam manifestando é porque elas estão desenhando em suas mentes que esse futuro, que esse ideal, que esse destino, as coisas não vão sair exatamente como elas gostariam que saísse. Porém, quando ela muda essa chave, quando ela passa a entender que, o meu destino, ele é formado através deste meu esforço, desse meu empenho, de eu
justamente me dedicar, de eu me esforçar no sentido de mudar a minha postura mental, de eu pegar a Sutra Sagrada e dedicar a leitura dela aos meus ancestrais em gratidão a cada um deles, que na Seichonei nós chamamos de antepassados. Porque se faltasse um deles, nós não estaríamos aqui. Então, na Seichonei nós aprendemos que os nossos ancestrais são as raízes da nossa existência. E aí nós passamos a frequentar as reuniões de associações locais, a participar de seminários, conferências nas regionais. E aí tomamos conhecimento que na Seichonoye existem as academias de treinamento espiritual, que hoje nós temos 7 academias de treinamento espiritual, espalhadas pelo nosso Brasil, onde nós temos a oportunidade de nos desligar deste mundo aqui fora e mergulhar e nos aprofundarmos em nosso interior, naquilo que tem existência verdadeira, a nossa imagem verdadeira, a nossa vida de Deus, de nos descobrirmos como verdadeiros filhos de Deus, através da participação de seminário nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil. Além de conhecer pessoas de várias regiões que estão lá buscando um crescimento cada vez mais espiritual. E ao retornarmos após um seminário na Academia de Treinamento Espiritual, em uma das academias de treinamento espiritual, ao retornarmos para os nossos lares, para as nossas atividades profissionais, voltamos diferentes, porque voltamos ainda mais convictos em nossa verdadeira essência. E a partir daí, amigos, tudo passa a mudar. Porque a mudança não é fora. Muitas vezes a pessoa olha o outro e fala, o outro precisa mudar, o outro está errado, o outro precisa agir dessa forma. Só que na Seichonoye nós aprendemos que esse mundo exterior, externo a nós, é projeção da nossa mente. E essa mudança interior, que ocorre de uma forma extremamente veloz ao participarmos de um seminário em academias de treinamento espiritual. A mudança interior, ela ocorre e aí imediatamente se projeta em nossa vida. É assim que as coisas acontecem. A manifestação do paraíso, dito por Cristo, o paraíso está no interior. E aí nós voltamos para o nosso interior. Nos descobrirmos como filhos de Deus e passamos a manifestar uma capacidade até então que desconhecíamos possuir. Aquela situação que não sabíamos como resolver, de repente vem a ideia através de nós ou através de uma pessoa. E aí passamos sim a manifestar a humildade necessária para ouvir o outro, porque somos filhos de Deus, mas o outro também é. Então, a potencialidade infinita de filhos de Deus manifesta sim através de nós. Mas aquela situação, muitas vezes, a ideia necessária para superarmos uma adversidade é exposta através de alguém que está em torno de nós. E se nós não temos a humildade necessária para ouvirmos o outro, e quem é esse outro? Extensão da minha vida, eu perco a oportunidade de transpor aquela situação. Na verdade, não é que eu não vá transpor, mas eu vou retardar esse processo de transpor aquela adversidade. Então, os humildes herdarão o reino dos céus. Esse humildes é eu entender que Deus se manifesta através de mim, mas se manifesta através do outro, que é a extensão da minha vida, porque eu e ele somos uma só vida
perante Deus. Esse mergulho, esse aprofundar em si mesmo, que é o nosso tema de hoje, é justamente mergulhar nessa descoberta, e quanto mais nós nos descobrimos como verdadeiros filhos de Deus, nós vamos obtendo vários despertares, que cada parte, cada momento dessa descoberta é um despertar. Então a potencialidade é infinita, então os despertares também o são infinitos. Porém, a nossa convicção, a nossa fé, ela vai se tornando cada vez mais incandescente. Porque nós vamos colocando em prática e percebemos nitidamente, claramente a mudança de forma efetiva em nossas vidas. Percebemos as coisas acontecendo. Onde existia desarmonia, passa a existir harmonia. Onde existia a tristeza, passa a manifestar a alegria, a felicidade. Onde existia carências, seja ela emocional, seja ela financeira, passa a manifestar a abundância. Tudo passa a acontecer. E a grande mudança está justamente na conscientização de nossa verdadeira essência. Esse é o nosso alicerce. A nossa postura a partir daí muda. Porque se eu era uma pessoa que não tinha empatia em relação às outras pessoas, ao descobrir que eu e o outro somos um, a empatia passa a existir, a forma de eu tratar as pessoas muda, a forma de eu encarar o meu trabalho muda, porque eu passo a entender que através do meu trabalho, ou seja, o meu trabalho é uma oportunidade de eu servir, de eu beneficiar o maior número possível de pessoas. Então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Trabalhar com esse sentimento de gratidão e de servir o próximo faz toda a diferença. E quando você trabalha dentro desse contexto, você vai estar trabalhando, acreditando que é a própria vida de Deus, que todos à sua volta o são, seus clientes internos e externos, internos no sentido, os setores de sua empresa, externos seriam seus clientes de forma mais efetiva, e você não está mais trabalhando pensando única e exclusivamente no seu ganho. Você passa a entender que o seu ganho é uma consequência do servir. Então você busca servir, busca se dedicar ao próximo, mas porque você mudou a sua forma de pensar. Você passou a utilizar o poder da palavra de maneira maravilhosa, de maneira adequada. E essa maneira adequada, essa maneira positiva, lhe mantém em sintonia com Deus. E uma vez que você está em sintonia com Deus, é natural que as coisas em sua vida aconteçam. E aí, dentro desse contexto, quando disserem para você como você é sortudo, agradeça. Sim, eu sou sortudo. E vibre para o outro. Você também é. Porque você também é filho de Deus. Manifestar essa vida de Deus em nosso dia a dia é justamente a dedicação, o empenho, o esforço diário que cabe a cada um de nós. Nos dedicarmos cada vez mais em todos os aspectos, fazendo efetivamente com que as coisas se manifestem. Mas percebe? Tudo depende única e exclusivamente da sua tomada de decisão. Se você está ouvindo esse nosso domingo, assistindo esse nosso domingo da Seichonoye, e você descobriu a Seichonoye antes de outras pessoas, mesmo amigos, familiares,
o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, enfim. Cabe àquele que descobriu primeiro praticar primeiro. Quando nós descobrirmos essas coisas, essa questão da postura mental, não é pensar, o outro deveria ouvir isso daqui, porque, Nossa Senhora, ele precisa mudar, ela precisa mudar. Lembre-se, tudo é projeção da nossa mente. Então, passe a visualizar o outro da forma como você almeja, mesmo que ele ainda não esteja manifestando da maneira que você deseja. Mesmo que aparentemente esteja agindo de forma inadequada. Passe a vibrar que ele, que ela é verdadeiramente filho de Deus. Acredite na vida de Deus que existe ali na essência dessa pessoa que você ama, mas que muitas vezes ainda não está manifestando as coisas que você gostaria que já estivessem sendo manifestadas. Mas a vida de Deus está ali, alojada no interior. E quanto mais nós visualizarmos, inclusive dentro da nossa meditação Shinsokan, visualizarmos a perfeição do outro, aí podemos fazer a oração da cura divina que nós aprendemos na Seichonoye. Existem 18 desejos onde a pessoa vai estar recebendo orações diárias para manifestação. Além de você estar visualizando, você estará ofertando essa oração da cura divina, que nós chamamos na Seichonoye de forma humana, escolhendo o desejo apropriado àquele momento da pessoa em questão. Mas na nossa mente nós precisamos entender, é verdadeiramente filho, filha de Deus. Acredite nisso, visualize essa perfeição, utilize o poder da palavra sempre de forma construtiva, elogie o que for realmente elogiável. Por exemplo, a pessoa nunca lava a louça, mas naquele dia ela pegou a louça que ela utilizou na sua refeição, no seu almoço, por exemplo, foi até a pia e lavou. Então elogie. E não pense assim, eu faço isso todo dia. Eu faço isso todo dia, porque eu vou elogiar ele que fez somente hoje. Não, elogie, reconheça. Reconheça o positivo. E aí, quanto mais nós reconhecemos o positivo, mais o positivo se manifesta. Dali a pouco, a pessoa está lhe ajudando, não apenas na louça, mas na casa, em outros afazeres, em outras questões. Porque você elogiou, porque você visualizou a perfeição de Filho de Deus no interior do próximo, no interior de algum integrante da sua família. Então, amigos, gostaria de agradecer esta oportunidade de ter adentrado vossos lares. E convido a todos a participarem das atividades presencialmente em nossas reuniões de associações locais e núcleos, a participação em seminários e conferências nas regionais, e vá, sempre que você tiver oportunidade de participar de seminários em uma de nossas academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil. São oportunidades sensacionais, oportunidades magníficas que ocorrem a grande virada em nossas vidas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Quando nós guardamos o ressentimento, o que acontece? A nossa essência é a vida de Deus. E Deus é amor. Nós viemos do amor. A nossa essência é puro amor.
Então, se a gente guarda algum sentimento que é contrário à nossa essência, que é amor, a gente que sofre. E por mais que a gente queira revidar, acabar com o outro, não vai resolver. Por quê? Porque nós estamos encobrindo a nossa natureza verdadeira. É como ir contra a correnteza, né? E por isso que a vida não vai para frente. Seminário Geral, Seminário do Perdão. Nos dias 1º e 2 de agosto, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, de Ibiúna, São Paulo, Minas Gerais e Curitiba, Paraná. Mais informações no site sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo. Cuide de você. Quando foi a última vez que você parou e se lembrou de quem você realmente é? A vida cobra tanto, comparações, exigências, expectativas. No meio de tudo isso, muitas mulheres se perdem de si mesmas, da sua própria essência, da sua natureza divina. E se você pudesse resgatar a certeza de que dentro de você existe uma fonte inesgotável de amor, força e plenitude? Na correria do nosso dia a dia, nós deixamos muitas coisas de lado, a nossa essência feminina, né? Eu digo que esse momento que você vem para a academia participar de um seminário, você está voltando para a sua essência, você tem essa oportunidade de voltar para essa essência feminina que é amorosa, que é acolhedora, né? Tudo isso você aprende. Quando você for convidada para participar de um seminário, de um curso, venha, porque é uma grande oportunidade de crescimento, né? E também nunca perca a oportunidade de convidar mais pessoas, né? Porque se é bom pra gente, vamos convidar as pessoas também para que elas venham ser felizes como a gente. Muito obrigada. Você está convidada para o seminário Mulher Feliz, Eu Sou. Um espaço de reencontro com a sua essência. Desperte sua consciência, fortaleça sua fé, cultive a felicidade que já existe dentro de você. Porque mulher feliz, eu sou. Essa é uma afirmação. É quem você é. Venha despertar a mulher plena que você sempre foi. Inscrições abertas. Garanta sua participação acessando sni.org.br ou procure uma regional da Seichonoye mais próxima de você. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seichonoye do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação,
fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada.